Bem-vindo ao segundo vídeo do canal Perspectiva Conservadora. Eu hoje quero primeiramente pedir desculpas pela ausência de vídeo no sábado. Eu não pude gravar no sábado, mas isso não vai mais se repetir, então todo sábado haverá o vídeo aula. Na terça-feira, que é hoje, nós continuamos mantendo essa questão de vídeos relacionados à análise. Eu queria fazer um vídeo rápido, um vídeo de forma meio que urgente, devido às coisas que aconteceram, né, e ainda estão para acontecer aí no cenário brasileiro e mundial também. Notícias têm chegado e não são nada boas, na verdade. Então, assim, em primeiro lugar, desculpar novamente pelo sábado, a ausência de vídeo no sábado. Eu quero também aproveitar essa oportunidade e reforçar também, eu já tinha dito no vídeo de apresentação, meu nome é Wagner, eu sou um conservador e mesmo assim eu sou um conservador diferente dos outros conservadores, porque eu me proponho a dialogar, seja com pessoas de outras ideologias, com outras, apesar que o conservadorismo não é uma ideologia, mas eu me proponho a conversar com pessoas de outras linhas de pensamento, vamos colocar assim. Quero aproveitar também e recomendar o canal do meu amigo Pastor Marcos Lopes, Ministério Espada Triunfante, um ótimo canal, um canal de análise, um canal com um cunho, com um viés mais voltado para a teologia, não que ele não fale sobre os assuntos que nós falamos aqui, mas ele também trata sobre esse assunto e é muito importante que você acesse, se inscreva, dê o seu like lá, que é um canal importante. Também quero recomendar o canal Tradutores de Direita, um canal muito bom, em que você pode pegar as notícias relacionadas ao que está acontecendo na política internacional. Às vezes você não tem uma fonte. Esses dias eu vi uma pessoa questionando lá num canal de uma outra pessoa, e a pessoa queria saber, ela estava em dúvida, como é que a pessoa conseguiu aquela notícia, etc. Então, muita gente não sabe, né? Apesar que tem muita informação hoje, mas às vezes esse excesso de informação também atrapalha, de certa forma atrapalha, e a pessoa não sabe em que fonte exatamente consultar. Tradutores de Direito eu recomendo. Recomendo também os vídeos do Paul Watson, muito bom, que fala mais sobre assuntos relacionados à política, economia e as mudanças que o nosso mundo está sofrendo, principalmente a questão do globalismo. É importante acessá-la também, eles dão um panorama geral do que está acontecendo e pode te atualizar sobre esse quadro, ok? Muito bem. Vamos passar agora com a questão do cronograma de aulas. Quero passar para vocês, dentro da proposta, né? A proposta que foi feita no canal, no vídeo de apresentação, eu me propus a apresentar para vocês um canal voltado não só para as coisas relacionadas ao conservadorismo, mas também voltada à educação. Então, no próximo sábado nós vamos ter a primeira aula. Nós vamos falar sobre vários assuntos, mas nós vamos ter aí uma série de aulas. Vão ser aí 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15 aulas. Serão 15 aulas para nós tratarmos desse tema aqui. Nós vamos começar nesse sábado com origem e desenvolvimento do pensamento socialista / comunista. Essa ideia no sentido da definição da palavra socialismo, comunismo, isso é uma coisa que muita gente se engana sobre isso. Eu já conversei com pessoas que são socialistas, que são de esquerda, e realmente quem é um pensador
dentro dessa linha de pensamento sabe que a origem não é Karl Marx. Muita gente acha que a origem de todo esse pensamento pode ter se desenvolvido com Karl Marx, mas o pensamento ele remonta de um tempo muito anterior a isso. Então, você quer conversar com alguém, você quer dialogar, você quer... Aliás, o ideal seria o diálogo, né? Eu defendo muito mais o diálogo para que assim nós possamos chegar a um denominador comum, do que ficar simplesmente discutindo, brigando e se atacando um ao outro. Acho que isso não vai levar ninguém a lugar nenhum. Nós podemos chegar a algum lugar se nós realmente nos dedicarmos ao diálogo, nos dedicarmos se você quer provar algo para alguém, faça isso com argumentos, faça isso de maneira educada, faça isso de maneira civilizada. Ataques só aumentam o ódio, então eu não sei se isso é algo realmente produtivo. Senão vai ficar algo contraproducente e não vai levar ninguém a lugar nenhum, o ódio só vai aumentar entre as duas linhas de pensamento, principalmente as questões aí de esquerda e direita, né? Conservadores e comunistas. Então, vai ter que achar um meio termo, vai ter que achar um diálogo, vai ter que achar uma solução de convivência. Porque se não acha essa solução de convivência, o caminho é a guerra. Muita gente fala que nós já estamos numa guerra. De certa forma estamos devido a justamente isso, essa incapacidade de dialogar, a incapacidade de conversar, de expor. Então é por isso que a situação hoje parece um cenário, as características do que vem acontecendo na história atual são características de uma pré-guerra, vamos dizer assim. E isso não pode ocorrer de jeito nenhum, porque se pegarmos um país que em sua maioria é conservador, com armas atômicas como Estados Unidos, e um país que defende o pensamento socialista comunista como Rússia ou China, e esses também possuem armas atômicas, qual vai ser o destino da humanidade? Vai ser destruição pura e simples? Então eu acredito numa solução pacífica, uma solução inteligente, uma solução conciliadora. Não basta simplesmente querer impor ideias, e é isso que esse canal se propõe, a não ficar impondo nada, mas usar o bom senso, a razão, para que as pessoas possam, então, pensar de outra forma. Então, as aulas que começaram no sábado, isto posto, elas vão começar com origem e desenvolvimento do pensamento socialista comunista. Provavelmente aí nós vamos falar das raízes disso, vamos falar um pouco sobre alguns filósofos gregos, os primeiros que vamos dizer, pensaram nessa solução, que alguns entendem como sendo solução, que é a adoção de socialismo e comunismo para a sociedade. Nos moldes que foram feitos até hoje, não funcionou em nenhum lugar, porque foram usados moldes errados, foram usados, na realidade, problemas o problema todo, na realidade, que não funcionou em outros países, em outras sociedades, foi justamente essa questão da pessoa não aceitar o pensamento em si. O pensamento em si, ele é muito belo na sua teoria. Porém, o que se viu na prática foi justamente o oposto. Foi pessoas gananciosas, pessoas que só queriam o poder pelo poder e impor o poder de cima para baixo para o povo, e nada mudou nesses países que se dizem comunistas. Eles continuam exercendo esse domínio de domínio político, econômico, aquele grupo muito pequeno de políticos e de pessoas próximas aos líderes desses países, tem tudo, vivem uma vida até de luxo, de mordomias, e a população vive na miséria, em grande parte, né? Pelo menos no caso da China, que todos sabem, né? Vive de trabalho escravo, a sua economia gira
em torno do trabalho escravo, porque as indústrias investem nesse lugar, na mão de obra desse lugar, justamente pelo barateamento da mão de obra de lá. E isso não é justo, isso não é correto. Então não é uma questão de sistema, isso que eu defendo aqui, não é uma questão de sistema. Não é o sistema que vai mudar. Ah, então deveria ser capitalista? Não sei. Vamos propor ideias. Será que não existe algo além de capitalismo e comunismo? Será que não existe uma terceira via? Será que não existe uma economia liberal e um pensamento que seja equilibrado entre conservadorismo e entre atender a sociedade, atender o social também? Será possível que a humanidade não tenha inteligência para pensar num sistema de governo, num sistema político que veja os dois lados, ou que não veja nenhum dos dois lados e adote uma outra coisa, mas que seja em benefício da população? Então, é por isso que eu sempre digo, o problema não é a questão do sistema, o problema é o ser humano. O enfoque está errado. Então você que é de esquerda, você que é de direita, pare com isso, entendeu? Pare e pense um pouco. O problema não é o sistema, o problema é o ser humano. Enquanto o ser humano não mudar, enquanto ele não for transformado, eu não vejo solução tão cedo para essa questão do governo. Muito bem, então, só para vocês saberem um pouco da programação, nós vamos falar aí sobre a origem e desenvolvimento do pensamento socialista, vamos falar um pouco de filósofos gregos. É verdade que existiram sociedades primitivas, vamos colocar assim, em que veio anterior inclusive a isso, em que eles adotaram um sistema muito defendido pela esquerda, que é o chamado sistema matriarcal. Nós vimos isso em alguns relatos da história antiga. Nós vamos analisar tudo isso no sábado, durante a aula. Espero que você esteja conosco. Participe também nos comentários, dê sua sugestão, diga o que nós podemos melhorar. Eu quero melhorar esse canal, eu quero fazer algo de qualidade para você. Eu considero os inscritos como amigos e falo como um amigo também, para que nós possamos crescer juntos aí no conhecimento. Muito bem. Mudando um pouco esse enfoque aí da questão das aulas, só passando agora a um pouco do que está acontecendo aí nos últimos dias, eu estava assistindo, né? E isso também vale a opinião de vocês nos comentários. É a questão do Museu Nacional, né? Uma das notícias que chamou mais a atenção da mídia, chamou a atenção da população brasileira e também chamou a atenção internacional. Eu moro aqui nos Estados Unidos e aqui nos Estados Unidos várias redes de televisão abordaram essa tragédia, né? Isso daí foi algo terrível, algo muito triste que aconteceu lá no Museu Nacional. E alguns defendem que foi negligência, alguns dizem que foi um ato criminoso e outros dizem até que foi planejado a coisa toda para que a memória do Brasil seja apagada. Eu entendo que talvez tenha sido dessa forma, ou talvez não. Quem vai dizer isso é a investigação. O Ministério Público já disse que vai levantar e vai apurar tudo que está acontecendo. Então é assim, é muito triste o que aconteceu, né? Mais de 20 milhões de peças perdidas e diz que salvaram apenas algumas centenas de espécies lá da fauna primitiva que existia aqui no início da conquista, né, do nosso país e da colonização, uma época em que tinha registro de muita coisa, um museu que tinha registro de muita coisa, e apagar essa história é apagar também a própria essência do que é ser. Não é uma questão só de apagar a memória. Se alguém teve a intenção de apagar a memória, a pessoa deu um tiro no pé, porque você não está apagando só a sua memória, você está apagando a sua identidade. Você está deixando de ter a sua identidade. Você não sabe o que é ser brasileiro se você não conhece as suas raízes. Nós tivemos uma origem, todos nós.
E se você apaga essa origem, você não sabe de onde você veio. Se você não sabe de onde você veio, fica difícil de você dizer quem você é. Então é muito importante que se mantenha os registros do que aconteceu naquela época. Aquilo ajudou a formar toda a sociedade do jeito que hoje, ajuda também a compreender por que estamos do jeito que estamos. Eu digo nós brasileiros. Muito bem. Teve também um caso recente aí que eu fiquei sabendo hoje, eu vi hoje na internet, a questão do Bolsonaro lá, estava lá num discurso lá no estado do Acre e ele fez lá uma brincadeira que, talvez até uma brincadeira infeliz, né? Eu creio que não é postura de um futuro presidente agir dessa forma que ele agiu. Então, isso daí da arma, né, da munição para o seu inimigo, você fazer uma coisa dessa, né? Não deveria ter feito. Eu entendo que deveria ser emitida alguma nota aí pela assessoria de imprensa dele, para que ele não faça isso novamente, né? Porque isso foi lamentável, né? Não deveria agir dessa forma. Você fomentar a violência vai gerar mais violência ainda, vai gerar mais ódio, mais separação, mais divisão dentro do povo brasileiro, que já está todo dividido, né? Então, é péssimo o que aconteceu. Essa é a minha opinião. Diga aí no comentário o que você pensa sobre o que aconteceu. No YouTube tem vários vídeos já, o Rogério Betim, se não me falha a memória, colocou lá também, pode dar uma olhada lá que tem lá o vídeo mostrando o Bolsonaro lá fazendo um discurso que acabou, talvez também porque ele recebe muita pressão, muita crítica, é difícil também para ele, né? Todo dia ele está sendo massacrado, atacado e às vezes a pessoa fica cheia de todas as coisas, né? Mas como ele é candidato à presidência, ele não pode cair nessas armadilhas. Isso é muito ruim. Eu quero falar com vocês também sobre o Apoia-se. Quem puder apoiar esse canal, nos ajude aí, tem o link na descrição. E é isso. Por hoje eu vou ficar com isso e espero que você se inscreva, que dê o seu like, que participe conosco. Não seja só uma pessoa que visualiza o vídeo e depois esquece. Participe, se envolva, tenha um compromisso. Isso vai ser muito bom para você e para as futuras gerações também. Obrigado por assistir.